Na aula de hoje, a gente vai aprender sobre os arrays ou arrays que a gente tem no Golang. Nós podemos declarar variáveis, como a gente já aprendeu, né? Por exemplo, nome, e a gente já atribui aqui um valor. E aí a gente basicamente criou dentro da memória do nosso computador uma caixinha chamada nome, e dentro dessa caixinha a gente guardou o valor aqui dessa string, no caso, o meu nome. Só que nós podemos criar essas mesmas caixinhas um pouco mais elaboradas, e elas deixam de ser caixas e se tornam prateleiras, prateleiras de caixas. No Golang, nós precisamos obrigatoriamente, quando a gente for criar essas prateleiras, que são os arrays, a gente precisa dizer quantas linhas ele vai ter, quantos compartimentos ele vai ter, ou seja, essa prateleira aqui cabe 5 caixas, ou essa prateleira aqui cabe apenas 3 caixas, ou 15 caixas, então a gente é obrigado a declarar isso na hora de criar o array. Fora isso, a gente precisa declarar também qual é o tipo das caixas que nós vamos armazenar dentro desse array. Então, se nós vamos guardar caixas de strings, caixas de float, caixas de inteiros, beleza? A gente precisa declarar isso também. Vamos ver isso na prática, mais fácil da gente entender. Eu vou importar o nosso famoso pacote FMT para a gente conseguir fazer algumas impressões no terminal. E agora eu vou mostrar para vocês o array clássico e também o problema do valor zero. Não é exatamente um problema, mas sim um padrão do Golang. Nas aulas de variáveis, eu expliquei para vocês que se a gente faz uma declaração de uma variável, assim, por exemplo, no Golang, a gente não tem valor, certo? A gente não atribuiu um valor a esta variável. Então, por padrão, o Golang considera o valor vazio. Como a gente falou que era uma string, o valor padrão dessa variável vai ser uma string vazia até que a gente altere. E se fosse inteiro, o valor vazio seria zero. Se fosse o float 64, o valor seria 0.0, né? Eu mostrei o inteiro aqui com aspas, mas na verdade não tem, tá? É assim. Então, toda variável tem o seu valor zero, seu valor padrão, caso o programador não atribua um valor assim que criar. E nos arrays não é diferente. Cada uma das prateleiras do array tem o seu valor zero também. Se for um array de inteiros, todas as prateleiras vazias terão por padrão valor zero até que alguém substitua esse valor. Então vamos ver isso na prática. A gente cria aqui uma variável chamada notas. Para a gente criar um array, primeiro a gente precisa dizer quantas prateleiras terão. No meu caso aqui, eu vou falar que eu tenho 3, então eu abro colchetes aqui, coloco o número que eu quero de prateleiras e fecho o colchetes. E aqui ao lado eu coloco qual é o tipo de dado que eu vou armazenar na minha prateleira. No caso desse cara aqui, eu vou armazenar float 64, beleza? Nós temos 3 prateleiras, só que nós não contamos ela a partir do 1. 1, 2 e 3. Tá? A gente conta a partir do 0, ou seja, aqui nós temos 3 prateleiras, mas a nossa última prateleira tem o número 2, não o número 3, porque a gente começa contando da prateleira 0, que é a primeira, depois a 1, que é a do meio, no nosso caso aqui, né, a segunda, e a última não é a terceira, é a segunda, beleza? Por isso que a gente tem que tomar esse cuidado. Agora, como que a gente coloca valores dentro dessas prateleiras, né? Porque, primeiramente, se a gente imprimir aqui, ó, com o FMT, o nosso array completo de notas, vamos executar esse cara aqui, e ele vai mostrar para a gente, ó, que ele tem 3 posições, todas com o valor zero, que é o valor padrão de float aqui, 64, já que a gente não atribuiu. Como que a gente atribui? Nós pegamos o nosso array notas, e com os mesmos colchetes que a gente usou para dizer que ele tem 3 posições, nós usamos agora para falar qual é a posição que nós queremos acessar. Lembra que nós temos 0, 1 e 2, tá certo? Então eu vou pegar minha posição 0, minha primeira prateleira, e vou colocar o valor de 8.5. Se a gente executar o código novamente, dessa vez nós temos na nossa primeira posição o valor de 8.5 e os outros dois zerados. Eu posso duplicar essa mesma linha aqui, mudar apenas para 1 e mudar o valor aqui para 9.2, por exemplo, executar de novo. E agora a gente vê que além do 8.5 na primeira posição, nós temos o 9.2 na segunda posição, que foi o que a gente fez na posição 1 aqui, né, que é a segunda, no nosso caso, pois começamos a contar do zero, nós atribuímos o valor de 9.2.
E a última posição, como a gente não mexeu, permaneceu como 0, beleza? Essa é uma das formas da gente declarar uma variável do tipo array e colocar valor nela, mas tem uma forma muito mais fácil, que é essa segunda forma que eu vou mostrar para você aqui agora. É uma declaração curta com inicialização já, ou seja, eu declaro a minha variável do tipo array, falo quantas prateleiras ela vai ter, quais são os tipos de dados e também já coloco nela os valores que vão ocupar cada uma das prateleiras ali. Mas antes da gente ver essa segunda parte aqui, eu quero pedir para você deixar o seu like aí, cara. Desce a tela do vídeo, não vai te custar um segundo de vida, você clica no joinha e pronto. Já aproveita que você está ali embaixo e já se inscreve no canal também. Por quê? Nós estamos com duas metas. A primeira meta é a gente bater 50 likes em cada um dos vídeos dessa série gratuita de curso de Golang. 50 likes em cada aula, beleza? Então dá o seu like para ajudar. E a outra meta é a gente bater 5.000 inscritos. Estamos muito próximos, tá? Eu acho que a gente está com 4.370 no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então a sua inscrição faz toda a diferença. Então abaixa aí, deixa o like e já se inscreve. Se você tiver pela televisão, você pode mexer nas setas ali direcionais do controle, você vai achar o like, é só apertar o Enter do controle e vai achar a fotinha do canal. Vai na fotinha do canal com Enter, lá vai estar o botão de se inscrever, beleza? Ajuda a gente aí a crescer o canal. Como que a gente faz a declaração curta do array e já inicializa ele? Vou criar um novo aqui chamado nomes. Vou fazer a mesma coisa, só que dessa vez ele vai ter 4 prateleiras e não vai ser float 64, ele vai armazenar string para mim, beleza? Perceba que, diferente de notas, eu não declarei com var, já declarei usando o goofer aqui, né? Ou seja, já estou declarando a variável e já atribuindo um valor. Então, como que eu atribuo esse valor? Eu uso chaves aqui, abro chaves, fecho chaves e aqui dentro eu coloco separado por vírgula os valores que eu quero já por padrão assim que eu inicializar o meu array. Então, no caso, eu vou colocar alguns nomes aqui, por exemplo, Ana, Bruno, Carlos e Daniela, por exemplo, tá? Então, beleza, neste exato momento, nós já temos uma lista de nomes, um array de nomes criados e já com valores. Nenhum deles está com a string vazia, porque nós já atribuímos esse valor. Então, eu coloquei esse print aqui para mostrar para a gente como que está esse array. Vou executar. E olha só, lista de nomes, Ana, Bruno, Carlos, Daniela. Então, nenhum deles está com a string vazia, porque nós já criamos com estes nomes atribuídos, tá? E aí, para vocês entenderem uma coisa muito importante, quando a gente for criar uma função aqui de teste, ela vai esperar aqui dentro, por exemplo, um array de 4 espaços, estou dando um exemplo aqui bem rápido, que seja de string, tá? Isso aqui é um tipo. Eu não posso passar aqui, ó, não posso criar nomes, melhor, vou criar aqui, ó, sobrenomes. E vou criar com 3 espaços, string também. E aqui eu vou passar sobrenome 1, sobrenome 2 e sobrenome 3. Beleza, é um array de strings, assim como o de cima, só que ele tem apenas 3 espaços. E este aqui tem 4 espaços, tá vendo? Se eu tiver uma função que estiver esperando um array que tenha 4 espaços de string, se eu passar esse aqui que é de string, mas só tem 3 espaços, ele não vai aceitar. Porque tanto o tamanho do array quanto o tipo de dado, juntos, somados, eles formam um tipo de array só, que só é aceito por determinadas funções que estão esperando aquele tipo de array. Se tiver um espaço a mais, ou se o tipo de dado for diferente, estou esperando um array de 4 espaços de string, mas eu recebo um de 4 espaços de inteiro, não vai passar também, tá? O Golang leva isso muito a sério, tanto que nós temos aqui, ó, um exemplo. Eu vou imprimir esse porcentagem t, que vai ser substituído pela minha variável notas, que é o meu array de notas aqui em cima. Essa porcentagem t vai imprimir para a gente o tipo da variável aqui no nosso terminal. Então a gente executa e olha só, o tipo da variável notas é 3 espaços float. Tá vendo que é o que a gente criou aqui, ó, 3 espaços float. Se a gente fizer o mesmo com os nomes aqui, ó, vamos imprimir os nomes, executar novamente. Os nomes, a variável nomes, ela é do tipo 4 espaços string. Então, isso é levado a sério. É o tipo do array que a gente criou aqui no Golang.
fechou? Isso tem que ser levado em consideração quando você for esperar isso, por exemplo, numa função, tem que atender exatamente os requisitos. E por último, mas não menos importante, como que a gente faz para usar o que a gente aprendeu na aula anterior, que é o for, o loop for, para a gente acessar os valores de um array. Vamos aprender isto agora. Mas antes eu quero fazer um convite para você. Você já deixou o seu like, você já virou inscrito para ajudar a gente a bater as nossas metas, contribuir com o canal, né, e devolver o favor que eu estou fazendo é você aí de criar essas aulas muito legais de Golang gratuitamente. Então, o que eu te peço em troca é só um like e uma inscrição. Mas, se você quiser dar um passo a mais gigantesco na sua carreira e contar com a minha mentoria exclusiva para você, mais uma porção de outras vantagens que eu vou explicar agora, torne-se um membro VIP do Descomplica Dev. Você pode ler o QR Code, você vai cair diretamente na página para você entender mais e também fazer a sua assinatura, ou você pode entrar no link da descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, que aí você vai ter o acesso ao mesmo lugar que você teria se você lesse o QR Code, beleza? Mas basicamente, assim que você se torna um membro VIP, você já tem acesso imediato a mais de 200 aulas de programação, de imediato. Fora isso, você tem acesso a todas as aulas e cursos novos que eu publico semanalmente, somente nessa área VIP. Nós temos os vídeos aqui do canal, que são abertos ao público, e tem os vídeos ali da área VIP que você só pode ver se você for membro. Fora isso, você tem acesso a uma mentoria exclusiva comigo. Nós temos um grupo de WhatsApp, que somente os membros VIP fazem parte. Somente eles podem mandar mensagem. E lá eu faço aulas exclusivas para você, respondo seus áudios, respondo com vídeo, faço chamadas se for necessário, respondo com áudio, com texto, tirando as suas dúvidas. Se você precisar, eu gravo uma aula inteira exclusiva só explicando um conceito que você precisa entender muito. E qualquer outro tipo de ajuda, preciso montar o meu currículo, preciso me preparar para a entrevista, preciso montar um portfólio, estou com dificuldade no trabalho, estou com dificuldade na faculdade, cara, o que você precisar de ajuda, estarei lá, somente se você for um membro VIP. Desta forma, você tem acesso a todas essas vantagens e ainda ajuda o canal a se manter de pé. Beleza? Então, se torne agora um membro VIP do Descomplica Dev. Te esperarei lá no nosso grupo. Fechou? É só você ler o QR Code ou entrar no link no comentário fixado ou na descrição. Vamos agora à nossa última parte da aula, onde a gente vai usar o que a gente aprendeu na aula passada, fazer o loop com o for, para percorrer e mostrar os valores no nosso array. Então, nós vamos usar o nosso for, e agora nós vamos montar uma sintaxe aqui, uma estrutura de acesso a esse array. Lembra que nós temos o índice, que é isso aqui, ó, este número, que representa a gaveta que nós queremos acessar, e nós temos o valor que está naquela gaveta, aqui no nosso caso aqui é 9.2 na gaveta 1, mas aqui desse outro array é o valor Bruno que está na gaveta 1, tá certo? Então nós temos o índice, nós podemos chamar do que a gente quiser. Eu vou chamar aqui de gaveta, para a gente dar um exemplo dentro daquilo que a gente vem praticando na aula inteira. Então aqui é o númerozinho, beleza? Quando a gente separa por vírgula, agora a gente quer acessar o que está dentro daquele número, tá certo? Como eu vou usar este array de exemplo, eu vou chamar de nome, porque eu sei que dentro da gaveta eu tenho um nome armazenado, tá? E aí o que eu vou receber aqui? O que a gaveta vai receber e o que o nome vai receber? Eu vou usar o range do Golang, tá? Ele vai fazer o seguinte, ele vai percorrer o array do início ao fim, tá? E a cada volta que ele faz, ele vai me entregar duas coisas. Qual que é o número da gaveta que ele está e qual que é o valor que está armazenado dentro daquela gaveta. É isso que o range vai fazer. Ele vai fazer isso em qual array? No meu array de nomes. Fechou? Então, para cada volta que ele der, ele vai entregar para mim a gaveta atual que ele está e qual que é o nome atual que está armazenado naquela gaveta. Abro e fecho chaves e aqui dentro eu vou simplesmente fazer uma impressão no meu terminal, mostrando o número da gaveta. Aqui não é índice, aqui é gaveta. Então, o número da gaveta vai substituir este porcentagem D, guarda o nome porcentagem S, que vai ser substituído pela minha variável nome, que está sendo extraída aqui. Vamos executar. E olha que legal, ele percorreu o array com for range, a gaveta 0 guarda o nome Ana,
a gaveta 1, o nome Bruno e assim por diante. E é exatamente isso que nós temos aqui. Ana, Bruno, Carlos e Daniela, exatamente nas gavetas que eles nos informaram aqui. Beleza? Deixa o seu like, se inscreve no canal e se torne agora um assinante VIP do Descomplica Dev para você ter acesso a todas aquelas vantagens que eu já te expliquei. Beleza? Conto com o seu like, com a sua inscrição e também com a sua inscrição VIP. Valeu e até a próxima aula.